Olá, eu sou Lúcio Big, diretor-presidente do Instituto OPS, entidade que está oferecendo gratuitamente este tutorial. Aliás, tutorial que tem pouco mais de meia hora, né? O que é bem menos que capítulos aí de séries de Netflix, né? Então dá para assistir tranquilamente. Ainda assim, para facilitar, eu dividi este vídeo em 5 partes. Você pode ver aqui na timeline do vídeo aqui, você pode ver que tem as pequenas divisões, então você pode ir a um assunto ou outro mais facilmente. Além disso, ainda, para facilitar mais ainda, este tutorial está disponível em texto para você ler online e também em PDF para você baixá-lo, tá? Se você quiser baixar. Lembro que este material todo está livre para ser replicado, para ser republicado, tá? Desde que, obviamente, dê os devidos créditos. E claro, já peço que você deixe um like nesse vídeo e mesmo que você não se interesse pelo assunto, não deixe de compartilhá-lo, porque às vezes outra pessoa vai ter interesse, então vamos dar oportunidade às pessoas de conhecerem este material. E sem mais delongas, vamos ao tutorial. Este tutorial é um guia introdutório para auditar contas públicas de forma individual ou para a formação de pequenos grupos de estudos e auditoria. A ideia aqui é mostrar que cidadãos têm vez e voz sobre o poder público. Queremos mostrar também que você pode se tornar um ator do controle social de forma simples e direta. Veremos a seguir o exemplo de que não é necessário ser um conhecedor de assuntos relacionados a licitações, contratos públicos, engenharia de obras ou de contabilidade para exigir explicações sobre gastos realizados pela prefeitura de seu município. Um asfalto, muitas dúvidas. Eu não entendo nada de asfalto. A única coisa que você fazer é caminhar sobre ele, é andar com o carro sobre ele. Só que a gente consegue perceber quando uma obra é bem feita e quando é mal feita. Essa rua aqui é a rua que eu moro. Foi asfaltada no final do ano passado, no final de 2020. Coincidentemente, na mesma época, foi asfaltado também um trecho de uma avenida de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Eu estive lá. E eu vou mostrar para vocês a diferença de asfalto de um para outro. Vamos ver. Esse aqui é o asfalto da minha rua e você percebe que ele é bem compactado, ele tem um acabamento bacana. Se a gente olhar, você percebe que ele tem tanto uma queda para o lado esquerdo quanto para o lado direito, que é justamente para evitar o acúmulo de água e assim evitar o desgaste prematuro do asfalto. Agora vamos ver na cidade de Araújos como o asfalto foi feito. De cara a gente já vê a diferença de qualidade do asfalto. Essas imagens eu fiz uma semana após o asfaltamento. Nesse ponto, observa-se o acúmulo de água de chuva, não tem para onde a água ir. Resultado, essa poça de água que vai diminuir a vida útil do asfalto. Aqui mais um ponto crítico do asfaltamento que é bastante curioso, porque essa avenida ela tem mais ou menos 2 km, 2,5 km. E o asfaltamento ocorreu em apenas 800 metros, no meio dessa avenida. Aqui a gente vê claramente a tampa de acesso à galeria de águas pluviais que ficou enterrada no asfalto. E do lado a gente vê um buraco que foi tapado com um pouquinho de asfalto. Aqui mais uma vez percebe-se a má qualidade do asfalto. Diante da enorme diferença de qualidade entre os asfaltos daqui de Brasília e o de Araújos, não me restou outra alternativa senão acionar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O órgão possui técnicos que são aptos a chegarem lá no local e analisarem se aquele asfalto foi feito dentro daquilo que o poder público exige. Se foi, tudo bem. Agora, se não foi dentro daquilo que se exige o mínimo de qualidade, então responsabilidades serão cobradas das pessoas devidas. E é justamente isso que você vai aprender neste tutorial, porque às vezes acontece de você estar aí no seu município, você está vendo uma obra, algum gasto ali que não está parecendo legal, parece que está estranho, mas você não sabe o que fazer com aquilo. Bom, assista ao tutorial até o final. Se precisar, repita, assista de novo 2, 3 vezes, porque você vai aprender e você vai poder fazer parte do controle social aí do seu município. Dinheiro público. Sabe aquela cal que misturada à água é utilizada para pintar os meios fios da sua cidade? Você sabe com que dinheiro ela foi comprada?
E a energia que os postes recebem para deixar sua cidade iluminada? Você sabe que dinheiro é utilizado para pagar a conta? O calçamento, o asfalto, a merenda escolar, a gasolina da viatura policial. Você sabe como se chama o recurso financeiro que paga por tudo isso? A resposta para todas essas perguntas pode ser resumida em 2 palavras: dinheiro público. Certa vez, disse Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido: não existe dinheiro público, mas somente dinheiro dos pagadores de impostos. Apesar do que foi dito pela Dama de Ferro ser a mais pura e cristalina verdade, para simplificar o que estamos abordando aqui, vamos nos referir ao dinheiro de todos os contribuintes como dinheiro público. A receita pública, o nosso popular dinheiro público, é o recurso financeiro que os governos dispõem para manter sua estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade, como hospitais, escolas, iluminação, saneamento, etc. Desde os menores municípios até o governo federal, que administra por ano mais de 3,5 trilhões de reais, o dinheiro público é o recurso utilizado para fazer as coisas funcionarem. Você sabe de onde vem o dinheiro público? Os governos recebem parte do que você, cidadão, gasta no seu dia a dia. Desde o pãozinho da padaria até o carro 0 quilômetro, uma parte do valor que você paga são tributos, os responsáveis por gerar boa parte do dinheiro que o poder público utiliza. Outra parte importante vem da Seguridade Social. Tributo é o valor que se paga ao Estado pelos cidadãos e que incidem sobre transações financeiras disponíveis no país. Para compreender melhor, vamos ver um exemplo simples sobre o impacto desses tributos em nossas vidas. Veja o quanto de tributos se paga na compra de ingredientes para se fazer um bolo. Açúcar, 30,60%. Leite, 18,65%. Farinha de trigo, 17,34%. Ovos de galinha, 20,59%. Fermento, 38,48%. Grosso modo, a parte que falta deste bolo representa os tributos pagos pelos itens comprados. A parte que sobrou representa o lucro dos produtores, das indústrias, dos distribuidores e dos comércios. É uma bela fatia, não? Tributos são parte importante da origem do dinheiro público. Eles são arrecadados pelos governos dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e pelo governo federal para que sejam utilizados em favor da sociedade. Logo, ainda que não queira, você contribui financeiramente para que o poder público possa investir onde é necessário. Quase sempre. Estes são alguns exemplos de tributos: imposto de renda, ICMS, IPVA, taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo, ISS e por aí vai. A aplicação dessa verba pública é de responsabilidade de gestores públicos como prefeitos, secretários de governo, vereadores, deputados, senadores, governadores e mais uma infinidade de cidadãos que têm a prerrogativa de usar, sempre em benefício do bem comum, o dinheiro público. E se alguns desses resolvem desviar uma parte disso para os seus próprios bolsos e de seus comparsas? O nome disso é corrupção. Imagine que uma prefeitura resolva asfaltar uma rua da cidade. Empresas do ramo disputarão entre si para que fique definido quem fará a obra. Vamos imaginar agora que houve um conluio entre essas empresas e pessoas da prefeitura, de tal forma que tenha havido um superfaturamento no contrato. A diferença, o lucro, obtida por esse esquema de corrupção é dividida entre os envolvidos. É você, contribuinte, quem paga por isso. Infelizmente, esta é uma prática comum no Brasil.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, a corrupção no Brasil custa aos contribuintes cerca de 160 bilhões de reais ao ano. Lembremos que a construtora Odebrecht tinha até mesmo um departamento responsável para o pagamento de propinas. O que fazer para que isso não aconteça? Não devemos nos iludir achando que vamos acabar com a corrupção. No entanto, podemos minimizar os estragos causados por essa prática criminosa. Cada órgão público deve ter um setor onde é realizado o controle interno. Este setor é o responsável, inclusive, por analisar a legalidade e os custos de contratos firmados no órgão. O controle externo é exercido por um órgão sobre o outro. Os tribunais de contas estaduais são exemplos de órgãos que analisam dados de outros órgãos de seus estados, como das prefeituras. Isso quer dizer que os órgãos públicos possuem um sistema de fiscalização próprio, além de existirem também órgãos que fiscalizam outros órgãos. Apesar de toda essa estrutura, não pense que não precisamos arregaçar nossas mangas também, ok? Paralelamente aos controles internos e externos, o cidadão tem condições, o direito e o dever de realizar o controle social, ou seja, o controle da sociedade sobre as ações do poder público. Oh, que legal! Uma das formas de participar ativamente do controle social é exigir e analisar informações sobre contratos firmados entre uma empresa privada com a prefeitura, Câmara Municipal ou Guarda Municipal, por exemplo. É o cidadão atuando no controle de gastos, na fiscalização das ações dos governos, exigindo assim a correta aplicação dos recursos públicos e a correção de falhas na gestão pública. Como exercer o controle social? Os cidadãos e cidadãs do Brasil contam com dois importantíssimos dispositivos legais: a Lei de Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Além disso, órgãos de controle externo e o Ministério Público também são aliados daqueles que exercem o controle social. Será que essas leis funcionam? A Lei da Transparência, Lei Complementar 131 ou Lei Capiberibe, promulgada em 2009, obriga a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a divulgar os seus gastos na internet e em tempo real. Isso quer dizer que até mesmo aquela cal que falamos no começo deste tutorial deve ter o seu valor de aquisição informado no portal da prefeitura de sua cidade. Infelizmente, os portais das prefeituras não seguem o mesmo padrão, motivo pelo qual é preciso garimpar no site para encontrar o local da divulgação dos dados da transparência do município. Pode-se encontrá-lo com o nome de Transparência, Portal da Transparência, Acesso à Informação. No caso ao lado, o encontramos neste link. Diante da impossibilidade ou até mesmo da falta de empenho por parte de órgãos que não disponibilizam informações sobre transparência, o cidadão conta com a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei Federal número 12.527 de 2011. Essa lei garante a qualquer cidadão o acesso a todos os dados custodiados pelos órgãos públicos, exceto aqueles considerados sigilosos, como, por exemplo, os dados pessoais de algum servidor público, informações sobre resultados de exames médicos, etc. Vejamos alguns aspectos da LAI. A LAI deve ser cumprida por todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta. O acesso aos dados é a regra, o sigilo, a exceção. O fornecimento de informações é gratuito, salvo custo de reprodução. O órgão tem até 20 dias, ou 30 dias se necessário, para responder o solicitante. Agora, atenção! Você não precisa explicar o motivo de querer as informações. Isso mesmo. O que faremos com a informação recebida não interessa nem mesmo ao órgão que a forneceu. Empoderamento do cidadão. Como vimos até aqui, leis garantem a todos os cidadãos acesso total às informações em poder dos órgãos públicos, sejam eles municipal, estadual ou federal.
Apenas informações sigilosas não estão ao alcance de todos. Isso quer dizer que temos o poder de saber como cada centavo do dinheiro público é utilizado, seja por meio dos portais de transparência, seja pela lei. Esse poder deve ser utilizado sempre em qualquer município, independentemente de seu tamanho e importância financeira. É esse poder que provocará a diminuição da corrupção que assola nosso país. Nós temos o poder. Preparando-se para exercer o controle social. Por teoria, os portais de transparência disponibilizam as informações mais relevantes que o cidadão pode se interessar. Para encontrá-las, será necessário arregaçar as mangas e pesquisar na página do órgão que detém a informação que você deseja. Entretanto, por vezes, apenas alguns dados básicos estão disponíveis, como valores de contratos, empresas contratadas, números de processos, etc. Para se realizar uma fiscalização mais precisa, é necessário ter em mãos não apenas o contrato, mas também a nota fiscal ou outro documento que porventura substitua. Para isso, vamos recorrer à lei. Vamos pedir nosso primeiro documento via Lei de Acesso à Informação. Agora que sabemos que podemos obter informações do poder público, chegou a hora de colocar em prática esse direito. Mas o que vamos pedir? O seu primeiro pedido de informação deve ser sobre algo simples e de fácil fornecimento por parte do órgão demandado. Além de lhe introduzir no controle social, o órgão do seu município vai saber que existem cidadãos de olho nas contas do município. Porém, nem tudo são flores. Infelizmente, muitos órgãos municipais e até estaduais e federais que foram demandados pelo Instituto OPS não atenderam às expectativas. Ou demoraram a responder ou simplesmente não responderam. Vamos saber o que fazer em casos assim mais adiante. Como primeiro exercício de cidadania dentro do controle social, vamos solicitar o seguinte: cópia digital das notas fiscais de fornecimento de álcool 70% à Prefeitura, em 2020. Com esse pedido, saberemos se a Prefeitura respeitará o prazo de 20 dias estipulado por lei para o fornecimento da informação ou se faz parte do grupo de órgãos públicos que preferem omitir informações à sociedade. Além disso, você saberá quanto a Prefeitura de seu município pagou por cada litro de álcool 70%, muito utilizado nesse período que estamos vivendo, além de ser muito fácil comparar o preço pago pela Prefeitura com o que é cobrado no comércio da cidade. Em Brasília, 1 litro de álcool custa, em média, R$ 8,00. Sabendo qual informação será solicitada, veremos que para fazer o pedido não é necessário nem mesmo sair de casa. A aquisição de produtos para uso nos diversos órgãos do município é uma responsabilidade da Prefeitura, e é ela que vamos acionar. Para fazer a solicitação à Prefeitura, será necessário identificar o local correto para fazer o pedido. Vamos procurar um local chamado Acesso à Informação, ou ESIC. Se nenhum desses for encontrado, o Fale Conosco deverá ser utilizado. Eba, tô louco para fazer o meu primeiro pedido de informação. Usando como exemplo o site da Prefeitura de Araújos, Minas Gerais, vamos localizar o local correto para solicitar informações, que, neste caso, é o Acesso à Informação, localizado no canto superior direito da página. Ao clicar no link, abriu-se esta página e nela encontramos o ESIC em 2 locais. Vamos escolher um e clicar. Ao abrir a página do ESIC, encontramos essas 4 opções. Vamos clicar em Nova Solicitação. Observe que temos aqui a opção Consultar por protocolo. É por aqui que você consultará o andamento do seu pedido. Além disso, é comum que os órgãos enviem a resposta também por e-mail. Chegou a hora de preencher os dados solicitados. A lei prevê que o cidadão se identifique, inclusive fornecendo seu número de CPF. Sempre que possível, solicite que a resposta seja enviada por e-mail. Atenção! Não deixe de anotar em uma agenda o que foi pedido, a quem foi pedido, o número do protocolo gerado e quando foi feita a solicitação.
Coloque um lembrete para que daí a 20 dias você verifique se o seu pedido foi atendido. Se não foi, ligue no órgão e cobre providências. Jamais desista. Você tem direito de receber essas informações e o órgão público o dever de fornecê-las. Agora que descobrimos o local onde solicitar a informação, é hora de escrever nosso pedido. Não existe um texto correto para realizar pedidos de informação. Tampouco é obrigatório que se escreva com primazia. O texto deve ser objetivo e de fácil compreensão para quem o lê. Escrevemos mais ou menos assim: com base na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia das notas fiscais referentes ao fornecimento de álcool 70% adquirido por essa prefeitura no ano de 2020. Ainda assim, o Instituto OPS disponibiliza uma página que vai te auxiliar a fazer pedidos de informação. Acesse institutoops.org.br/fiscalizando. Assim que é protocolado o pedido de informação, o órgão, a prefeitura neste caso, terá até 20 dias para lhe enviar a resposta. Esse prazo pode se estender por mais 10 dias, caso o órgão necessite. Nesse caso, o cidadão deverá ser informado da prorrogação dentro do prazo dos 20 dias iniciais. Ou seja, se o prazo de 20 dias da resposta termina no dia 15, o órgão tem até esta data para lhe informar que precisará de mais 10 dias. A lei determina que os órgãos respondam todos os pedidos de informação dentro do prazo. A realidade, porém, nem sempre é essa. Há órgãos que extrapolam o prazo, além daqueles que simplesmente se calam. Vamos ver a seguir o que fazer quando o órgão responder e quando não responder. O órgão respondeu. Que legal! Temos a resposta. Agora que sabemos quanto a prefeitura pagou pelo litro de álcool 70%, é chegada a hora de fazer uma pesquisa de mercado. Se os valores forem similares, ou seja, um pouco a mais ou um pouco a menos, não há qualquer indício de irregularidade quanto ao valor pago. Porém, se o preço pago pelo município for muito maior que o praticado no comércio local, é chegada a hora de acionar o órgão de controle externo. Cabe ao TCE, Tribunal de Contas Estadual, ou ao TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, a depender do Estado, verificar os contratos de compra e prestação de serviço firmados pelas prefeituras, também pelo Poder Judiciário e Legislativo do seu Estado. Entretanto, devido ao número absurdo de contratos a serem analisados, a ajuda dos cidadãos é fundamental para indicar ao Tribunal de Contas aqueles que merecem ser analisados com lupa. Atenção! Nos casos específicos de Goiás, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, o órgão a ser recorrido é o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. São eles os responsáveis por fiscalizar as contas dos municípios. Nesses estados, o TCE, Tribunal de Contas Estadual, fiscaliza apenas as contas dos governos estaduais. Não se preocupem como localizar o site do Tribunal de Contas e nele o local correto para enviar a sua denúncia. O Instituto OPS mapeou os links de todos os tribunais de contas do país e os disponibilizou naquele endereço, já informado anteriormente. institutoops.org.br/fiscalizando. Aliado dos cidadãos, o Ministério Público é o órgão responsável perante o Poder Judiciário pela defesa da ordem jurídica, dos interesses da sociedade e pela fiel observância das leis. O cidadão deve recorrer a esse órgão sempre que o Tribunal de Contas não atender às expectativas ou se algum caso de aparente irregularidade tenha sido encontrado. Porém, nem sempre. Vamos ver. Sugere-se acionar o Ministério Público apenas nos casos em que a Prefeitura venha contratando serviços ou adquirindo bens e produtos em valores muito acima do praticado no mercado e de forma sucessiva, por exemplo. É interessante também acionar o Ministério Público quando se tem indícios de contratação irregular de funcionários na Prefeitura, na Câmara Municipal ou no Fórum, nos casos em que veículos desses órgãos são utilizados para fins particulares, que imóveis públicos estejam sendo utilizados também para fins particulares. Pode-se acionar o MP também nos casos em que o Tribunal de Contas não tenha apurado satisfatoriamente a sua denúncia.
Como em nosso exemplo utilizamos a prefeitura para solicitarmos a informação, há uma opção a se recorrer em casos de suspeitas de irregularidades. Os vereadores têm a obrigação também de fiscalizar os gastos da prefeitura. Se você conhece e confia em um vereador, envie a sua suspeita a ele e exija providências. Isso pode funcionar melhor se o prefeito for oposição desse vereador. A imprensa local é uma ótima aliada, desde que não faça parte do time do prefeito. Se o município não tem uma imprensa independente ou imparcial, procure alguma da capital do estado. Envie a irregularidade para a redação desse veículo jornalístico. Quase sempre é possível encontrar o endereço de e-mail no site deles. Isso não quer dizer que você não deve acionar o Tribunal de Contas e o Ministério Público se necessário, ok? Voltando ao assunto de apresentar denúncia no Ministério Público, é bom saber que em cada unidade da federação há um Ministério Público, os chamados MPE, Ministério Público Estadual. A maneira mais simples, direta e eficaz de acioná-los é pelo site do Ministério Público Federal. O endereço para acessar a plataforma é aplicativos.mpf.mp.br. Essa plataforma notificará o MP do seu estado e ainda gerará um número de protocolo para cada denúncia cadastrada. Avisos lhe serão enviados por e-mail, ou seja, você conseguirá acompanhar o andamento de sua denúncia com total facilidade. Denunciei. E agora? O órgão demandado, seja MPE, TCE ou TCM, deverá lhe informar sobre os procedimentos que foram adotados. A comunicação com o denunciante é feita quase sempre por e-mail. Deixe anotado em sua agenda para que, a cada 30 dias, você solicite ao órgão o status do andamento da denúncia, caso não tenha recebido. Por vezes, é preciso adotar essa postura para que a sua denúncia não repouse indefinidamente em alguma gaveta. O órgão não respondeu. Não é incomum que prefeituras simplesmente ignorem a lei de acesso à informação e, em consequência, o cidadão de seu município. Isso é muito ruim não apenas para quem busca por informações, mas também para o prefeito e sua equipe. Basta anotar seus nomes para que você não se esqueça de não votar neles nas eleições seguintes. Não deixe de falar sobre o caso para seus parentes e amigos. A lei determina que, em casos de recusa de resposta ou envio de resposta incompleta, incorreta ou imprecisa, o cidadão deve entrar com recurso no próprio órgão, exigindo uma resposta adequada. Você terá até 10 dias corridos para apresentar o recurso chamado de recurso em primeira instância. Isso quer dizer que alguém do órgão em nível hierárquico maior receberá o recurso. Para entrar com o recurso, siga o mesmo procedimento e local adotados na solicitação de informações. Há casos em que você verá a opção recurso, disponível no site da prefeitura. A única diferença do recurso para o pedido original é que você iniciará o texto com recurso em primeira instância referente à solicitação de informações, número tal. Depois é só completar com o seu pedido original. Isso quer dizer que você vai precisar fazer novamente o mesmo pedido ao órgão, só que dessa vez vai precisar ser na forma de um recurso. A prefeitura terá 5 dias corridos para atender o recurso. Se o silêncio da prefeitura persistir, repita o mesmo procedimento para apresentar recurso à segunda instância. Sempre que você recorrer, alguém de cargo mais elevado na prefeitura receberá o recurso. A prefeitura terá, novamente, mais 5 dias corridos para lhe responder. Na prática, você poderá fazer o mesmo pedido 3 vezes no órgão. O órgão não respondeu nem mesmo os recursos. É recorrente o desrespeito às leis que envolvem a transparência pública e o cidadão por parte de muitas prefeituras e demais órgãos públicos. Negar informações é tirar de você o seu direito de saber como está sendo investido o dinheiro de todos. Lembre-se disso nas eleições seguintes e não vote em quem não lhe respeita.
Contudo, não é hora de desistir. Após ter seu pedido de informações ignorado ou se a resposta que recebeu não foi satisfatória, você poderá escolher uma das 3 opções abaixo. Primeiro, acionar o Ministério Público Estadual. Segundo, acionar a Promotoria de Justiça do município. Terceiro, se tiver um advogado, apresentar um mandado de segurança no judiciário para obter as informações. Para acionar qualquer uma das 3 opções, saiba que você pode contar com o Instituto OPS para lhe ajudar com informações. Além disso, é importantíssimo que você divulgue em suas redes sociais e, se possível, na imprensa local, o descaso com que a prefeitura de seu município trata seus cidadãos. Expor as mazelas da prefeitura para os moradores da cidade é uma forma eficaz de pressionar os gestores públicos. Não quero me expor. É perfeitamente normal que você tenha receio de denunciar a prefeitura ou demais órgãos do município. Os motivos são vários, mas isso não importa. O importante é saber que o Instituto OPS pode fazer essa denúncia no seu lugar. Para isso, é necessário apenas que você envie um e-mail para o Instituto com todas as informações coletadas, um resumo do caso e pronto. Não exigimos a identificação do denunciante. Você fiscal. Em um país tão imenso quanto o Brasil, é comum encontrarmos realidades absolutamente distintas de atuação dos órgãos de controle, das prefeituras, das câmaras municipais e de órgãos do Poder Judiciário. Isso não quer dizer que o mostrado aqui não servirá para este ou aquele município. A mecânica de fazer pedidos de informação é a mesma. O que muda são as nomenclaturas e a localização no site de onde fazer os pedidos. Uma pesquisa rápida será o suficiente para você encontrar o meio correto de onde fazer o pedido de informação. Exercer o controle social é fundamental. Questionar, cobrar, fiscalizar, exigir. Estes são termos que pressionam a prefeitura de seu município a atuar de maneira mais correta e, por consequência, aplicar com maior responsabilidade o dinheiro do contribuinte. Com o tempo, os procedimentos e ações vão se tornando menos complicados para quem exerce o controle social com certa regularidade. A prática leva à perfeição. Você poderá solicitar ajuda ao Instituto OPS sempre que precisar.